Olá, eu sou Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. E o assunto de hoje vai ser: existe algum momento certo para engravidar? Por sorte, a gente vive numa sociedade em que cada vez menos se cobra das mulheres que elas tenham parceiro ou parceira, que elas formem família, que elas tenham filhos, mesmo que exista uma certa pressão ainda sobre as mulheres de que elas casem, de que elas tenham filhos. Eu noto que cada vez mais a gente consegue inaugurar um lugar diferente e de mais liberdade para as mulheres em geral. O que significa isso? Significa que a gente está conseguindo escolher com mais consciência se a gente quer ter filhos, se a gente quer se casar, quer se juntar com alguém na vida ou não. E se a gente quiser ter filhos, se a gente quer fazer isso como projeto solo. Existem muitas possibilidades. E muitas vezes algumas mulheres têm me perguntado: existe algum momento que parece ser o mais ideal para poder engravidar? E eu vejo diferentes exemplos, diferentes dinâmicas por aí funcionando e me pergunto bastante sobre como é que a gente consegue conciliar trabalho, estudo, com o desejo de ter filhos, ter uma família, porque uma coisa necessariamente vai abalar as estruturas da outra. Eu gostaria de falar primeiro de uma certa cilada social, entre muitas aspas, que a gente acabou construindo para nós mesmas com o seguinte dilema: as mulheres da geração dos anos 60, 70 foram começando a construir cada vez mais seu lugar e seu espaço no mercado de trabalho, abrindo portas para as próximas gerações poderem estudar, se qualificar, trabalhar cada vez mais fora também, remuneradamente, sair do lar, sair desse lugar que foi dado historicamente para a mulher. Isso vai ser um outro assunto, um outro vídeo completamente diferente que eu quero estudar ainda um pouquinho melhor, sobre como é que a mulher foi parar em casa. Por que afinal a mulher é associada ao lar, ao privado e a dentro de casa, essas quatro paredes, e o homem ao fora? Essa coisa de prover e de ter que sair para trabalhar e receber remuneração. Mas isso vai ser um assunto para um outro momento. Hoje eu quero focar um pouquinho nessa questão de ficar grávida. Então, voltando um pouquinho, essa cilada social da qual eu falo diz respeito a que a gente ainda não conseguiu achar uma forma de conciliar todos os desejos que a gente foi criando e construindo e abrindo espaço para eles existirem na nossa vida enquanto mulheres. Que desejos são esses? Eu cresci aprendendo a desejar que eu quero estudar, quero trabalhar, quero receber remuneração, quero ser reconhecida pelo meu empenho, pela minha dedicação, de preferência fazer pós, de preferência, enfim, alcançar uma certa excelência naquilo que eu faço por conta do meu próprio empenho, da minha dedicação, dos meus estudos, enfim. E ao mesmo tempo, eu também desejei ter uma família, ter filhos, e em algum momento também consegui me dedicar ao crescimento deles e acompanhá-los de perto. E essas coisas às vezes parece que não vão conseguir combinar numa mesma frase. E de fato, no meu caso, eu fui demitida logo após o meu filho mais velho completar 5 meses, que era o mínimo previsto em lei pela legislação brasileira, para conseguir demitir uma pessoa que recém teve um filho. Então, eles respeitaram a questão da legislação, mas eu fiquei com o pé na bunda, né? O que acontece? A partir desse momento, para mim, ficou evidente que eu poderia passar um tempo em casa, né, cuidando do meu filho, enquanto eu conseguiria amadurecer alguns processos também em mim do que eu gostaria de fazer em termos de trabalho. Acontece que quem está nessa engrenagem de trabalhar, muitas vezes não consegue enxergar uma brecha na sua vida para conseguir ter filhos, para conseguir engravidar. Muitas vezes até o local de trabalho tem uma postura bastante complicada com relação até ao emprego de mulheres, por conta dessa possibilidade de que talvez engravidem e aí a empresa fica sem uma funcionária durante um tempo. Isso é um pensamento bastante... Eu não consigo nem ter palavras, porque eu acho isso assim de uma visão tão curta, socialmente falando, que eu não consigo nem... Uma empresa, para poder existir a longo prazo, ela precisa poder contar
com pausas necessárias de todos os seus funcionários, não importa por que motivos, né? Seja por motivo de afastamento temporário, por um burnout, seja por motivos de gravidez. A gravidez não deveria implicar algum problema ou qualquer ameaça para a mulher se sentir não dando conta do seu trabalho por conta de uma pressão, de uma cobrança da empresa. Estamos falando, gente, de criação de seres humanos, estamos falando da continuidade da nossa sociedade por conta de pessoas que têm esse desejo de engravidar. Nem todo mundo precisa ter esse mesmo desejo, ninguém está obrigado a se procriar. Ninguém precisa fazer isso, a não ser quem queira, a não ser quem possa, a não ser quem esteja disposto a poder passar por isso. Então, quando existe essa possibilidade de engravidar ou mesmo de adotar uma criança, quer dizer, para constituir aí um núcleo próprio familiar, me parece que a função da sociedade seria a de apoiar essa família, de apoiar essa mulher na sua decisão. Afinal de contas, uma decisão dela com certeza repercute em toda a próxima geração. Nós estamos falando de criar seres humanos, pessoal. O melhor que a gente pode fazer é acolher e respeitar o respeito de cada mulher com relação ao seu corpo, com relação aos seus desejos, com relação ao que ela imagina para si própria também no futuro. E me parece que nesse momento em que a gente aprendeu a desejar, estudar, trabalhar, alcançar cargos também de uma certa liderança no trabalho, me parece que isso tem dificultado muitas vezes que a gente crie brechas possíveis para poder fazer uma gestação, para poder criar também filhos e poder conciliar essas coisas sem que uma das coisas seja necessariamente destruída como ideia, como ideal. Me parece que ali a gente ainda não conseguiu avançar muito socialmente, a gente precisa avançar mais para criar condições de ajudar essa mulher e essa família que decide ter filhos para que consigam fazer isso da melhor maneira possível, com o melhor arranjo possível familiar também. Se vai ser ambos que vão trabalhar fora, se vai ser apenas a mulher, se vai ser apenas o homem, se vai ser uma combinação de carga horária possível, me parece que socialmente e economicamente a gente poderia avançar um pouquinho mais para conseguir dar condições também para essas famílias de sustentarem essas escolhas. No momento eu acho que isso ainda é um tanto difícil, porque infelizmente ainda é uma decisão também financeira, essa de ter ou não ter filhos. Certa vez eu ouvi um relato de uma mulher que trabalha como massoterapeuta e que ela teve filhos bastante cedo, na visão dela, porque ela justamente queria primeiro criar os seus filhos para depois investir na sua carreira e no seu trabalho, nos seus estudos. E na visão dela, ela tomou uma decisão muito acertada, então ela teve bastante energia tendo engravidado jovem, ela teve bastante energia para aguentar as gestações. Não precisou talvez de tanta assistência médica também por conta da idade jovem e ela pôde criar os seus filhos com a ajuda dos pais, por sorte também ela tinha essa rede de apoio próxima e acessível e ela pôde mais tarde então se dedicar à sua formação como massoterapeuta. Mas esse é um modelo que não me parece muito comum, porque a maioria das pessoas se preocupa em primeiro se qualificar e se tornar independente financeiramente dos seus pais ou da sua rede, para depois conseguir pensar se tem condições de criar uma família. Então a gente tem, por um lado, essa possibilidade de engravidar talvez mais cedo, onde se teria talvez mais energia, se teria talvez menos necessidade de uma assistência médica por conta da idade, mas também com idade mais jovem a gente às vezes tem também algumas outras coisas, algumas outras pressas aí que talvez também não ajudariam muito na educação dos filhos. A gente vai já pensar sobre isso. Engravidar mais tarde, em torno dos 40 anos, tem sido uma opção bastante viável para mulheres a partir da assistência médica que já existe para ajudar a engravidar. Então, me parece que a gente está falando aqui de um deslocamento aí, né, de uma certa ampliação da idade fértil da mulher por conta dessa assistência médica, né, muitas vezes com fertilização in vitro, e sobre isso eu tenho uma live gravada no meu Instagram, quem quiser assistir,
Tá lá um relato muito bacana e muito pessoal de uma amiga e pessoa que eu admiro muito, da Nádia, que conversou um pouquinho com a gente sobre como é que foi o processo de fertilização in vitro, no caso dela e do marido dela. Então, engravidar mais tarde tem outras implicações. Tem a questão de que, em termos de energia, né, para aguentar aí o tranco das próprias gestações e também do ritmo dos filhos pequenos, a energia não é tão alta como quando a gente tinha 20 e poucos anos. Mas a gente tem assistência médica e a gente tem também a questão da experiência de vida a nosso favor. Me parece também que essa questão de engravidar passa um pouquinho pelo ideal de cada um e pela relação e história que cada um tem com a sua própria família de origem. Com quantos irmãos você cresceu? Era uma família grande? Era uma família unida? Qual foi o momento em que também seus pais decidiram engravidar? Como é que foram as circunstâncias também de ter filhos? Como é que foi a rede de apoio que seus pais tiveram, principalmente sua mãe, durante o puerpério, que é uma coisa que muitas vezes antigamente nem se falava, nem se respeitava muito esse momento muito particular, né, da mulher após ter filhos. Enfim, uma série de questões que eu acho que vão moldando também na nossa cabeça um certo ideal de família, um certo ideal de ser mulher, de ser adulta a partir daquilo também que a gente viveu. Pode acontecer também muito ao contrário, que a gente justamente tenha tido uma infância e uma relação com a família de tal forma que a gente sinta que não tem necessidade da gente poder ter filhos. Então isso é uma questão muito individual e é uma questão que cada um vai poder partir da sua história e da sua relação com a sua família de origem. Quando se tem parceiro ou parceira para poder dividir isso como um desejo, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque não existe muita sincronicidade muitas vezes entre os casais sobre o momento de engravidar. Muitas vezes as mulheres querem engravidar mais cedo, os homens não querem, às vezes é o inverso. O tempo de cada um é tão particular que o momento de vida que cada um está passando vai com certeza influenciar também no tamanho desse desejo e na sua viabilidade. É importante poder conversar com seu parceiro, com sua parceira, se você tiver, para poder afinar bem esses desejos aí de cada um, porque muitas vezes o que acontece é que um dos dois fica nutrindo secretamente um desejo de ter filhos, por exemplo, enquanto o outro nem quer saber disso. Então essas coisas têm que estar bem conversadas, se existe parceria, né, com alguém, para poder afinar e ajustar bem esses ponteiros aí. Muitas vezes os casais também gostariam de realizar algumas coisas antes de poder ter filhos. Que coisas são essas? Isso precisa ser dito, precisa ser posto na equação para conseguir ver a viabilidade de ter ou não ter filhos, ou quando tê-los. A questão financeira, com certeza, também é uma preocupação constante de pessoas que estão pensando em engravidar. Afinal, quanto custa ter um bebê? Existe até algumas páginas na internet que fazem um cálculo médio do gasto de fralda, por exemplo. Mas a fralda é apenas um aspecto. Existem muitos outros que a gente não consegue prever muitas vezes, porque a gente não sabe quais vão ser as condições dentro das quais o bebê vai nascer. Vai ser um bebê que vai precisar, talvez, de uma assistência maior no início? Vai ser um bebê que vai precisar de fórmula? Mas, de maneira geral, me parece que quanto mais velhos, mais custos estão relacionados, por conta de a gente também ter um sistema de que as creches e escolas, quando não são da rede pública, tem um alto custo envolvido. As atividades extracurriculares vão aumentando conforme a idade também. E a alimentação, claro. Uma das coisas que pode ajudar também, se alguém está indeciso, é conversar com pessoas próximas e tentar ter uma conversa franca no sentido de saber o que mudou. Como é que essa pessoa avalia que tenha sido o momento de engravidar? Porque essa troca pode ser bastante importante, já que dentro da rede de pessoas que se relacionam, elas provavelmente vão passar por coisas semelhantes, talvez. Então, observar como é que amigos próximos estão lidando com isso e avaliam a sua própria situação pode ajudar a pessoa que está indecisa a conseguir avaliar também melhor a sua própria situação. E muitas vezes, quando familiares, né, exercem uma pressão muito forte sobre ter filhos, às vezes a gente precisa também dar um para-te quieto aí nesse pessoal para conseguir ter um tempo para pensar. Essa decisão de ter ou não ter filhos e de quando tê-los
é muito importante e é muito individual e é muito sensível. Isso não deve ser empurrado para cima de alguém, pois é uma decisão que vai mudar completamente a vida da pessoa. Você que está assistindo esse vídeo, me conte aqui nos comentários abaixo se você teve filhos e se teve, foi aos 20, aos 30, aos 40 anos, ou antes dos 20 ou depois dos 40. Conte pra gente como é que foi essa experiência e se você faria diferente se pudesse voltar atrás. Então, gente, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão também de temática sobre maternidade, educação de filhos, pode sugerir também para mim. Eu estou totalmente aberta para sugestões. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.